Bom dia, meus irmãos. Desculpe aí o atraso. É a primeira vez que nós estamos usando essa estrutura de projetar aqui do computador, aqui do púlpito. Mas vamos seguir então para a nossa aula, né? Vamos orar para que Deus nos abençoe e nos guarde aí ao longo desse período. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai querido, por ter o Senhor falado conosco através da pregação pública da palavra. E agora, Pai querido, que também iremos, dentro das Escrituras também, entender, Pai querido, mais profundamente nessa aula, que o Senhor nos ajude, capacite, que seu Espírito Santo continue conosco, nos abençoando, para que possamos ter o caráter moldado à semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, desde o ano passado, nós estamos passando por grandes mudanças na nossa igreja, né? E olha que quando eu estou falando de mudança, a mudança de local, que já foi uma grande mudança, nem é a maior entre as que estamos passando. Para os irmãos terem a ideia, em 2025, nós recebemos no nosso hall de membros cerca de 60 membros comungantes. E temos aí em torno, na nossa lista de aspirantes de admitendos, cerca de 100 pessoas aguardando esse processo de entrevista, terminando o catecúmenos, para se tornar membros aqui. Mas, por outro lado, também vivenciamos muitos momentos agridoces. Nós nos despedimos, ano passado, de cerca de 300 irmãos. 300 irmãos deixaram a nossa membresia para ir para outros cantos. Eu falo que, graças a Deus, a maioria esmagadora desses casos aconteceram por motivos positivos. Ou mudaram de cidade, no caso da Carol Chilocati, o irmão Tiago, que foi para o Recife, ou então foram transferidos para outras comunidades da fé, também para servirem ao Senhor. Por exemplo, a grande parte desses 300 irmãos que saíram, cerca de 250, foram transferidos aqui da Redenção para a nossa congregação, a Congregação Videira. Mas é certo, meus irmãos, que muitos desses irmãos que saíram faziam parte desse núcleo primário dessa igreja aqui. Muitos deles foram membros fundadores dessa igreja. Destaco, por exemplo, o presbítero Cláudio, o presbítero Charles, dois homens que estiveram aqui nesse trabalho desde o início, e do ponto de vista humano, posso ser justo em falar que eles representavam para essa igreja uma posição de estabilidade, uma posição de solidez, mas também não é só isso que estamos vivendo, né? Também nesse período estamos vivendo a despedida do nosso amado reverendo Mateus, que quando se concretizar em algum momento de 2026, significará que nenhum dos membros da primeira formação do conselho dessa igreja estará conosco mais. Isso, será que soa assustador para vocês? Eu confesso, meus irmãos, que para mim, quando recebi o comunicado do pastor Mateus, me pesou no coração essas verdades, porque já sabíamos da organização da videira, já sabíamos da iminente saída do presbítero Charles, da iminente saída do presbítero Cláudio, e também com a notícia do pastor Mateus. Mas eu fui consolado por Deus através das palavras do presbítero Alex, que hoje é o nosso decano. Na nossa primeira reunião da Comissão de Transição Pastoral, ele expôs um texto sobre Jesus andando por sobre as águas. Eu não me lembro se ele expôs exatamente em Mateus, ou em Marcos, ou em João. Eu trouxe aqui o texto que se encontra em João para refletir. Fala assim a palavra do Senhor lá em João, capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 21. Ao cair da tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando num barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Já se fizera escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar se seguia, porque soprava forte vento. Tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viera Jesus andando sobre a água, sobre o mar. E aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou ao seu destino. Meus irmãos, vários dos discípulos de Jesus
eram pescadores. Pedro, André, Tiago, João, homens acostumados com o mar e com o barco. Mas no meio do percurso, exatamente na metade, para chegar em Cafarnaum, se iniciou um vento que deixou esses grandes pescadores aterrorizados. E para piorar a cena de terror, ainda surgiu o que parecia para eles ser um fantasma sobre as águas. Mas nós sabemos que no final, o vento, a tempestade e a figura era, na verdade, Jesus Cristo, com um objetivo específico, que eles crescem que Jesus é o Filho de Deus. E a conclusão disso, a gente vai ver de maneira muito clara, lá em Mateus capítulo 14, versículo 33, que fala assim, sobre essa mesma passagem. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filhos de Deus. Meus irmãos, a sincera convicção do conselho dessa igreja é que Deus está no controle sobre todas essas coisas que estão acontecendo. Deus está movendo as suas peças, executando os seus decretos por meio da sua providência. E o propósito final disso tudo é muito claro, é a glória final do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, meus irmãos, nós sabemos que a tendência do nosso coração, quando vê um futuro incerto, é de murmurar, é de enfraquecer, é de ver o passado com um sentimento nostálgico, que a gente começa a idealizar um passado que é irreal, enfatizando apenas as coisas boas, sendo que o verdadeiro Evangelho nos chama e nos convoca a marcharmos avante e trabalharmos com afinco para olharmos para o dia do Senhor, o que está à frente, o que está no futuro. E quando estamos perdidos e desanimados, devemos lutar contra o nosso coração e lembrar da cruz, da nossa identidade que temos em Cristo e das velhas verdades das Escrituras, e não do passado irreal. Como diz o salmista lá no Salmo 46, versículo 1 e 3, ele fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem na sua fúria e os montes se estremeçam. Meus irmãos, dentre os lemas da Reforma, um dos que os meus favoritos é o Eclesia Reformada, sempre reformata, o que significa que uma igreja reformada sempre está se reformando. E o cerne dessa reforma não é aquela reforma brasileiros, que a cada reforma cria um puxadinho, a cada reforma amplia mais alguma coisa. Na verdade, em vez disso, a reforma é um retorno à nossa forma original, um retorno aos fundamentos, aquilo que é firme, que para nós é as Escrituras e as verdades refletidas nela. No trabalho de fortalecer os irmãos e a igreja do Senhor, de animá-los, de instruí-los para os próximos meses, onde teremos eleição de oficial na próxima semana, mais algumas ao longo do ano, a possível despedida do pastor Mateus em algum momento desse ano, o início e o processo de um sistema, de uma sucessão pastoral com indicação, escolha de um novo pastor efetivo, os presbíteros regentes que compõem a comissão de transição pastoral, apresentou ao conselho um cronograma de 4 aulas que será ministrada entre esses presbíteros, iniciando desse domingo para instruir a igreja e para que a igreja fique pacificada e entenda esse processo que nós estamos vivendo. O nosso cronograma vai ser basicamente esse que eu estou apresentando aqui. Nós teremos essa primeira aula com o tema Quem somos. Aí semana que vem não teremos aula devido à assembleia. Aí seguiremos com a aula de como Jesus governa a igreja. Também depois, qual é o papel da igreja. Aí faremos 2 domingos, o dia 8 ali, o dia que o Biso estará conosco, não sei porque, em alguma versão aqui eu perdi o nome dele. E depois o
feriado de carnaval, e o último dessa nossa série aqui vai ser no dia 22, pelo presbítero Alex, que vai esclarecer para a igreja os dons e os critérios da indicação do pastorado da redenção. Então, que o Senhor nos capacite e nos ajude ao longo desse período para sermos instruídos com o coração voltados para o Senhor, voltados para a obra do Senhor, e assim sigamos firmes. Para a nossa aula de hoje, eu propus utilizarmos... Para a nossa aula de hoje, eu propus utilizarmos... Para a nossa aula de hoje, eu propus utilizarmos um texto que muitas vezes passa desapercebidos aí, que fica no nosso boletim, a última sessão ali, o nosso rodapé do boletim, que fala sobre o que somos e o que queremos ser, qual é a nossa identidade. Ele foi elaborado na organização dessa igreja para sintetizar a nossa identidade, afirmarmos no que cremos e por que cremos. Então, nessa aula eu quero convidar a você que nos visita a conhecer um pouco mais sobre nós, e a você que é membro, quer há 6 meses, quer há 1 ano, ou que é membro fundador, para fazermos uma reflexão conjunta, se estamos agindo e vivendo conforme a nossa identidade e propósito. Eu quero convidar os irmãos a lermos juntos todo esse texto. Eu não sei se está muito pequeno, mas se estiver pequeno, os irmãos podem ler aí também pelo boletim. Vamos ler? A Igreja Presbiteriana Redenção é uma comunidade local de crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, professa a cosmovisão bíblico-reformada, resgatada na Reforma Protestante no século XVI, subscreve a Confissão de Fé de Westminster e os seus catecismos, é federada à Igreja Presbiteriana do Brasil, cuja Constituição a obriga quanto à doutrina, liturgia e governo. Tem por fim prestar culto a Deus em espírito e em verdade, pregar o Evangelho, enfrentar os conversos, seus filhos e os menores sob sua guarda, e ensinar os fiéis a guardarem a doutrina e a prática das Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento, como única regra de fé e prática, na sua pureza e integridade, bem como promover a proteção dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento de seus membros na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pega essa água para mim, por favor. Então, meus irmãos, o meu convite aos irmãos é passarmos por esse texto, a água, por favor. Passarmos por esse texto para identificarmos aquilo que somos como nossa identidade. Primeiro, sobre nossa essência. Estamos debaixo do senhorio de Cristo. O que significa ser uma comunidade local? Significa que cada um de nós não somos apenas espectadores de um show nos domingos. Nós somos um corpo orgânico, um corpo vívido. A confissão de fé, ela vai nos explicar lá no capítulo 25 que a Igreja de Deus, ela se manifesta em duas grandes igrejas. A igreja triunfante, a igreja invisível, que é aquela composta por todos os eleitos de Deus em todos os tempos, desde Adão até o retorno de Cristo Jesus. Essa é aquela igreja triunfante, é a igreja que a própria noiva de Cristo. E essa igreja triunfante, invisível, ela se manifesta nesse tempo e nesse espaço na igreja visível. Todos os crentes em todo o globo terrestre que professam o nome de Deus, que creem em Cristo Jesus, faz parte dessa igreja visível. A Igreja Presbiteriana Redenção é uma comunidade dessa grande igreja visível. Parou de aparecer aqui para mim. Desculpa.
A Igreja Redenção é uma dessas comunidades de fiéis que se reúnem para prestar culto ao Senhor. O argumento dos desigrejados, que é possível ter uma vida espiritual sólida, afastada da igreja, não se sustenta. Para Calvino, inclusive, a igreja visível, ela é a mãe dos crentes, é diferente dos católicos, né? Os católicos falam que Maria é a mãe dos fiéis, né? Na verdade, para Calvino, a igreja visível é a mãe dos crentes. Ele fala assim nas suas institutas: pois não há outro modo de entrar na vida, a menos que esta mãe, a igreja, nos conceda no seu ventre, nos dê a luz e nos alimente em seus seios, e por fim nos guarde sobre o cuidado e governo. Olha o que Hebreus afirma para a gente lá, o autor de Hebreus afirma para a gente lá no capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos demonstrações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui, meus irmãos, a centralidade da igreja visível é o Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Ele é o único que governa a igreja. Ele é um autocrador, o único que manda. Nenhuma autoridade humana está acima da vontade de Deus e acima da vontade de Cristo revelada na sua palavra. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18, Paulo afirma que ele, Cristo Jesus, é o cabeça da igreja. E quando vemos lá Paulo também apresentando os papéis do lar, ele faz uma relação direta com Cristo e sua igreja. Eu marquei no nosso slide as partes mais próprias orientadas para a igreja. Paulo fala assim: Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o salvador do corpo. Ou seja, Cristo é quem salva a igreja. A igreja está sujeita a quem? A Cristo. Por quê? Porque Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou para ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A Igreja Presbiteriana Redenção, meus irmãos, não tem nenhum outro dono a não ser o Senhor Jesus Cristo. Pastores, presbíteros e famílias passam. E isso acontece pela própria providência de Deus. É Deus governando a história. Mas enquanto houver um remanescente fiel vivendo em Cristo nessa comunidade, a igreja permanece sob o cajado do Supremo Senhor, Jesus Cristo. Essa verdade, meus irmãos, ela pode ser aplicada a nós, primeiro, entendendo que nós precisamos amar a igreja de Cristo. Veja, eu não estou limitando o amar a Igreja Presbiteriana Redenção. Amar a Igreja Presbiteriana Redenção é um dever dos seus membros, mas amar a Igreja de Cristo é a nossa verdadeira identidade. E devemos entender que a noiva do Cordeiro é muito maior, inclusive, do que a nossa comunidade local. E por que isso é importante nós sabermos? Porque quando entendemos isso, essas despedidas de irmãos que saem daqui para servir em outra igreja, não passa a ser uma perda de um membro, mas ela passa a ser um investimento no reino de Jesus Cristo. Se a igreja do Senhor está espalhada por toda a terra, a movimentação dos crentes entre essas comunidades locais é apenas Deus redistribuindo os seus talentos para que o evangelho avance em todas as frentes. E isso deve motivar o nosso coração, não em desânimo, mas em alegria. Então, quando encontrarmos, precisamos deixar essa característica pecaminosa de termos um ciúme institucional, mas, na verdade, se alegrar o coração em ver novas igrejas sendo plantadas e crescendo nessa cidade, nesse país. Se o reino de Cristo se estende, nós que vencemos.
Mesmo que os nossos bancos não estejam tão cheios como antes, a fundação da Igreja Presbiteriana Videira é um exemplo disso. Ela não foi uma subtração de irmãos que saíram daqui, mas uma multiplicação que consegue alcançar mais ovelhas de Cristo para trazer para os seus apriscos. Então nós podemos substituir o desânimo por um encorajamento. Não desanime, meus irmãos, pela saída daqueles que foram e que ainda sairão para a missão. Em vez disso, ore para que o Senhor sustente todos aqueles que saíram. Aproveite para trabalhar na sua igreja local, preenchendo as lacunas que foram abertas, com todo o vigor, na certeza de que o Senhor está chamando obreiros para a sua obra, porque os campos estão brancos. O cajado do Supremo Pastor continua aqui na Igreja Presbiteriana da Redenção, e ele capacitará com certeza todos aqueles que se apresentar a eles com o coração sincero. E não só isso, meus irmãos, nosso texto também vai falar: professa a cosmovisão bíblico-reformada resgatada na Reforma Protestante do século XVI. Subscreve a Confissão de Fé de Westminster e seus catecismos. Aqui, meus irmãos, nós entramos no DNA do DNA intelectual e espiritual da nossa igreja. Quando nós afirmamos que somos reformados, significa que defendemos que a reforma que aconteceu no século XVI, ela não foi uma nova religião criada, mas um resgate bíblico, um resgate do cristianismo bíblico, do tempo dos apóstolos. Ser reformado, meus irmãos, é crer que a Bíblia é a autoridade final sobre o que pensamos e como vemos o mundo. A Bíblia, ela não é um livro de história com conselhos moralistas, mas ela é a própria palavra de Deus. O salmista vai falar que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não cremos apenas que é só as Escrituras, mas também cremos que é toda a Escritura inspirada por Deus. Como diz Paulo a Timóteo, lá no 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A própria Constituição de fé, a própria Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, já inicia afirmando que as Escrituras são a única regra de fé e prática que cremos. Agora, algumas pessoas podem perguntar, olha aí o que fala a nossa Constituição. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamento. Agora, meus irmãos, o que significa confissões? Né? Por que confissões e catecismos? Nós somos uma igreja reformada e também somos uma igreja confessional. Isso significa que nós possuímos documentos formais no qual declaramos a nossa fé. No nosso caso, nós subscrevemos esses 3 documentos aí: a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos e seus catecismos, o maior e o breve catecismos. A Confissão de Fé é uma declaração pública, escrita e sistemática das doutrinas que acreditamos serem ensinadas nas Escrituras. E os catecismos são manuais de instruções da vida prática. Geralmente, isso que nós estamos lendo nos nossos cultos, ele é organizado no formato de perguntas e respostas. No caso, o breve catecismo de Westminster é um documento menor, teoricamente é feito para criança, mas a profundidade é tão grande que até, com certeza, todos se beneficiam com ele. Mas ele tem respostas mais diretas e é mais propositivo. E o catecismo maior, ele é um documento muito mais extenso e muito mais profundo. Na verdade, meus irmãos, após a morte dos apóstolos, à medida que surgiram heresias sobre quem era Jesus, sobre a divindade de Jesus, sobre a natureza de Jesus,
sobre a Trindade, a igreja, mesmo ainda no seu início, precisou de definições claras e detalhadas e universais sobre o que eles criam, o que nós conhecemos como credos. Por exemplo, nós subscrevemos também o credo nicênico. Mas, ali no século XVI, com a Reforma, a igreja precisou declarar não apenas quem era Deus, mas também como o homem era salvo, como a igreja deveria ser governada e como os sacramentos assim funcionavam. Então, por isso, tanto para se distanciar dos erros de Roma e dos grupos radicais, como também para orientar a própria igreja. Daí surgiu as confissões de fé. É muito comum, meus irmãos, as igrejas históricas serem confessionais. Por exemplo, os batistas históricos, eles subscrevem a Confissão de Fé de 1689. E a Igreja Reformada Holandesa subscreve as 3 formas de unidades, que é a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort. Esses documentos das 3 formas de unidades, eles têm um vínculo muito forte também com os padrões de Westminster. Mas nós temos uma característica própria aqui na nossa prática local de valorizarmos bastante a confessionalidade, porque entendemos que a fé que cremos não foi inventada ontem, ela é muito mais antiga. E quando afirmamos que subscrevemos as confissões, estamos nos colocando humildemente no fim dessa linha histórica, escrita primariamente nas Escrituras, depois experimentada e vivida ao longo desses séculos de cristianismo. Nós cremos no que os apóstolos creram, no que os pais da igreja defenderam e no que os reformadores resgataram na Reforma Protestante. Aí algumas pessoas podem falar assim, eu só preciso da Bíblia. E, na verdade, nós concordamos nisso. A Bíblia é suficiente para tudo. A Bíblia tem todas as respostas necessárias. Mas entendemos que a confissão de fé, especialmente a confissão de fé de Westminster e os seus catecismos, entendemos que as confissões de fé e seus catecismos, eles são realmente escritos humanos. Ele está longe de ser alguma coisa de inspiração do Espírito Santo. E nisso entendemos que eles são limitados, mas entendemos também que eles são ferramentas úteis para declarar o que cremos de forma estruturada e proteger nós mesmos de erros e para refutarmos, que já foram refutados na história. Serve para que a nossa fé não seja baseada num sentimento passageiro ou na vista apenas de uma pessoa, mas em verdades sólidas que sabemos claramente explicá-la. Ela nos dá tanto um vocabulário bíblico para orar, evangelizar e defender a nossa esperança. É como se a Bíblia fosse um grande território a ser explorado. E a confissão de fé é um mapa que vai nos ajudando a encontrar isso. Nossa afirmação, quando afirmamos isso, a nossa afirmação é diferente da afirmação católica sobre o ministério da igreja. Porque para eles afirmam que o ministério da igreja e as escrituras estão no mesmo pé de igualdade. Para nós não. A confissão de fé são documentos humanos e estão submetidos ao crivo das Escrituras. E a própria confissão de fé, ela vai afirmar isso lá no capítulo 1, no parágrafo 10. Ela fala assim: o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando nas Escrituras. O Spurgeon, ele afirma como é bom as confissões. Ele fala assim, mesmo sendo batista, né, mas era um batista reformado também. As confissões são como cercas, não servem para prender o gado, mas para manter os lobos fora, do lado de fora. Na verdade, irmãos, aqueles que falam que eu só preciso da Bíblia, eles também possuem credos e confissões. Toda vez que alguém fala alguma coisa sobre as Escrituras, ela está expondo, na verdade, o seu pensamento.
A única coisa é que muitas das vezes essas pessoas não têm coragem de escrevê-los e colocarem à prova. A identidade presbiteriana é exatamente isso. Temos fundamentado aquilo que cremos e colocamos à prova aquilo que cremos. Ninguém pode, como diz o Sproul, ninguém pode dizer, não tenho credo senão Cristo, pois no momento em que você explica o que quer dizer Cristo, você já estabeleceu o seu credo. Agora, meus irmãos, que verdade a gente pode... Eu vou passar esse slide aqui, porque é um pouco por causa do tempo, tá? O que nós podemos tirar sobre essas nossas convicções? Se cremos em toda a Escritura, que ela é inspirada, nós não podemos ser crentes de versículos isolados ou apenas do Novo Testamento. Então, meus irmãos, pedimos aos irmãos que fujam de ler a Bíblia de forma aleatória ou de adotar planos, e se dedique a adotar planos de leitura que cubra a vida inteira, toda a Escritura. Estude os profetas menores, os profetas maiores, a genealogia, entendendo que cada linha que está escrito nas Escrituras é plano de Deus, é plano para a redenção e é o Senhor mesmo escrevendo a sua história. O que esse texto diz sobre... Pergunte a cada leitura o que esse texto diz sobre a soberania de Deus, sobre a sua glória, e também o que aquele texto pode ser aplicado para você naquele momento. Também, uma outra aplicação é que, sabendo que nós temos esses documentos, que são documentos que foram testados pelo tempo, documentos que são profundos, nós temos uma boa ferramenta para utilizarmos nos nossos lares. Os catecismos não foram feitos para ficar numa estante ou num documento, ou pensarmos que aquilo foi aplicado apenas naquele momento da história. Na prática, nós podemos utilizar o catecismo breve para ensinar os nossos filhos. Nós, adultos, podemos utilizar e devemos utilizar o catecismo maior para conhecer com profundidade qual é o fim principal do homem e como que entender isso se revela na nossa vida cotidiana. Exercite sempre o discernimento como acerca das confissões. Se as confissões são cercas que mantêm os lobos de fora, você deve usá-las para avaliar o que consome. Então, ao ouvir uma nova música, ao ler um livro cristão da moda, ou ouvir um podcast, passe pelo filtro da nossa confissão. Aquela letra de música condiz com a santidade de Deus, escrita em Westminster? Aquele sermão que eu peguei da internet lá, do pastor Popstar, é fiel à soberania de Deus? Ele coloca o homem no centro ou coloca Cristo no centro? Utilize a confissão para proteger a sua mente, para te livrar das novidades teológicas. Na verdade, esses erros são antigos, sempre foram antigos. A Igreja de Cristo sempre passou por culturas e por movimentos que queriam arrebatar a igreja da boa doutrina. Apenas, nesse momento, estamos vivendo apenas os mesmos erros com roupas novas. Aqui é um pouco sobre a própria Assembleia de Westminster, da onde surgiu esses 3 documentos, que foram quase 10 anos de concílio, com mais de 1.160 sessões para escrever esses documentos, e uma característica muito forte daquela Assembleia é que toda a linha escrita foi feita em muita oração e muita discussão. Não que os divinos de Westminster fossem divinos santos, mas eram homens que estavam se dedicando a escrever de maneira sistemática aquilo que nós cremos. Uma outra passagem do nosso texto é: a Igreja Presbiteriana Redenção é federada à Igreja Presbiteriana do Brasil, cuja a Constituição a obriga quanto à doutrina, liturgia e governo. Fazer parte dessa federação, meus irmãos, significa que nós nos submetemos a outros, quanto à doutrina, quanto à liturgia e
Contra a doutrina, que é aquilo que cremos, né? Como a liturgia, que é como nós cultuamos, e também quanto ao governo, que é como nós nos organizamos. Mas o que isso significa, de fato? Embora, meus irmãos, a Igreja Presbiteriana Redenção seja uma igreja plena e tem sua gestão autônoma, a sua gestão interna totalmente autônoma, nós não somos uma igreja independente ou isolada. Na verdade, nós estamos conectados a outras igrejas irmãs, e essa conexão serve tanto para a nossa proteção, para proteção mútua e também para a unidade doutrinária. A federação deve gerar em nós um sentimento de segurança. Temos conexão com outras igrejas irmãs para nossa proteção mútua. A federação evita tanto o exagero do congregacionalismo, que a igreja se mantém isolada e, quando erra, ela se desfaz, porque não tem aquele que a pastoreia, como também o episcopalismo, que é a hierarquia de um homem só. Ser uma federação é como se nós fizéssemos parte de uma grande família de irmãos adultos. Cada irmão tem a sua própria casa, que no caso seria a nossa igreja local, mas todos seguem os valores do mesmo Pai, que é Cristo, e honram o mesmo sobrenome, que é a nossa doutrina, e se ajuda quando um deles passa por dificuldade. A Igreja Presbiteriana Redenção, ela faz parte de uma família chamada Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma grande família de 6.360 igrejas em todo o Brasil, e no mundo também, em algumas congregações fora do Brasil, e somamos mais de 703 mil membros. Veja, meus irmãos, eu não quero romantizar afirmando que todas as igrejas presbiterianas são igrejas saudáveis, tá? Nós temos os nossos desafios como denominação, e nós vemos também alguns erros e distorções, mas isso é próprio de qualquer instituição humana, e também é totalmente compatível com o que as Escrituras afirmam. Ela afirma que no meio de nós teríamos lobos em meio a ovelhas e joio no meio do trigo. A nossa função como Igreja Presbiteriana Redenção é nos mantermos fiéis, vigilantes para que não caiamos, porque o nosso status atual de talvez igreja saudável não está na nossa capacidade, mas está na capacidade daquele que governa a igreja. A nossa confissão de fé, ela vai nos instruir dessa maneira: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igreja de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus, segundo a vontade dele mesmo. Mas, então, meus irmãos, nós precisamos andar vigilantes para que nós sejamos fiéis aqui na nossa igreja local e o bom proceder da nossa fé seja reconhecida por todos os nossos irmãos. É assim, inclusive, que o conselho dessa igreja entende que nós devemos divulgar a fé reformada. Podemos ser sinceros em afirmar que a Igreja Presbiteriana Redenção tem uma identidade, uma identidade mais confessional do que a média da Igreja Presbiteriana Redenção, da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui, de Brasília. Mas nós entendemos que a melhor maneira de mostrarmos a glória de Jesus e a boa doutrina não é com acusações vazias ou com posts escandalosos no Instagram, mas em relacionamento, sabendo que somos famílias, que somos governados pelo mesmo Pai, e assim pela influência, assim pela aproximação, apresentemos aquilo que cremos ser a boa doutrina de Cristo. E esse modelo federativo, meus irmãos, entendemos que não é apenas uma opção ou um caminho do meio entre dois extremos,
mas é o próprio modelo bíblico utilizado pela igreja desde o seu princípio. Nós vamos ver lá em Atos capítulo 5, em Atos capítulo 15, o Conselho de Jerusalém. Quando se surgia alguma dúvida teológica séria, as igrejas locais não decidiam sozinhas em seu próprio meio. Elas enviavam representantes para uma assembleia cujas decisões serviam para toda a comunidade. Também temos a nossa forma local de governo. O nome presbiteriano, por exemplo, é o que nos identifica sobre isso, que está totalmente relacionado à nossa forma de governo. Além dessa relação federativa com outras igrejas locais da nossa denominação, entendemos que a Bíblia aponta e determina um padrão presbiteriano para o governo da igreja local. O governo da igreja local é feito por um colegiado de pastores ou presbíteros responsável pelo pastoreio daquele rebanho. Nós entendemos isso através da própria Escritura, quando vemos que Paulo, por exemplo, vemos os apóstolos estabelecendo não a escolha de um líder único para cuidar da igreja em cada cidade, mas um grupo de presbíteros, um grupo plural para cuidar da igreja. Olha lá o que fala em Atos capítulo 14, versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. A função desse conselho é dupla. Ele tanto serve para governar, que ele zela pela ordem, como também para pastorear. Ele zela pela alma dos membros. Note que o termo presbítero, que também pode ser ancião e bispo, supervisor, são usados para as mesmas pessoas nas Escrituras. Olha ali o que temos em Atos capítulo 20, versículo 17 e também o versículo 28. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E a orientação aos presbíteros foi: atentei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus. O conselho da igreja local, meus irmãos, também existe para que a igreja não viva numa desordem. A presença de oficiais bíblicos é o que traz a boa ordem mencionada por Paulo, lá em Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de igreja de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. Embora, meus irmãos, embora nas Escrituras exista uma descrição, uma distinção entre aqueles que são governados e aqueles que governam, quando uma questão ela é trazida ao conselho, e falo isso em nome também do Conselho da Igreja Presbiteriana Redenção, vocês não estão falando com os seus chefes ou com aqueles que são donos dessa igreja, mas estão falando com homens que foram levantados por Deus para, em conjunto, buscar a mente de Cristo para a igreja, mesmo por suas limitações individuais. Nós não cremos, os presbiterianos não creem em heróis humanos, como aqueles que irão conduzir todas as coisas. Por isso, entendemos que a pluralidade, o colegiado, nos corrige dos nossos próprios erros e assim cheguemos à boa e perfeita vontade de Cristo para a sua igreja. Então, o conselho não é formado por chefes ou dono da igreja, mas por homens levantados por Deus. Eles buscam juntos a mente de Cristo para a igreja, garantindo segurança e equilíbrio bíblico através da multidão de conselheiros. E o nosso conselho também, ele não está apenas, ele não trabalha de maneira individualizada. A frase aqui também é boa. Para Charles Hodge, ele fala assim: o presbiterianismo
reconhece que o poder reside no povo, mas é exercido através dos seus representantes eleitos. O nosso conselho também, ele não vive apenas aqui no nosso âmbito, né? O conselho, essa é a estrutura básica da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Onde aqui na base nós temos os conselhos da igreja local. Esses conselhos exercem a jurisdição direta sobre cada comunidade local e a sua principal finalidade é o pastoreio daqueles irmãos que estão ali. Os conselhos, pelo nosso manual, nós devemos nos reunir ordinariamente pelo menos de 3 em 3 meses. Na Igreja Presbiteriana Redenção, nós optamos por fazer duas reuniões ordinárias por mês e, dependendo da necessidade, ainda nós temos as reuniões extraordinárias. O conselho, ele tem o governo tanto espiritual como administrativo da igreja. Ele tanto admite como disciplina os membros. E também ele faz gestão sobre os oficiais, tanto para encaminhar a escolha de eleição, bem de presbíteros, diáconos e pastores também, os pastores, os docentes. Mas esses conselhos da igreja local, eles têm jurisdição pelos presbitérios. Cada presbitério tem um grupo de igreja que compõe aquele presbitério. A composição desse presbitério são todos os presbíteros docentes daquelas igrejas e também um presbítero regente de cada igreja daquele presbitério. E ele se reúne ordinariamente uma vez por ano. E acontece que o presbitério, como ele tem jurisdição sobre as igrejas que são jurisdicionadas, eles servem para admitir, eles fazem a gestão dos ministros. Então, eles que admitem, eles que licenciam, eles que ordenam os candidatos ao sagrado ministério, como também eles supervisionam as igrejas. Então, toda decisão que por acaso não pode ser feita pelo conselho local, ou então os recursos que são apresentados às decisões do conselho local, sobe primariamente ao presbitério. Acima do presbitério também, nós temos o sínodo. Meus irmãos, já estou acabando, tá? Mais 10 minutinhos. O sínodo, os presbitérios, eles são coordenados e representados também pelo sínodo. Inclusive, o pastor Mateus, ele é presidente do nosso sínodo. Um detalhe importante já desde cara: a igreja presbiteriana não possui presidentes. Quem possui presidentes são os nossos concílios. Cada concílio tem o seu presidente, que serve na verdade, como moderador para fazer aquela reunião acontecer. Mas nós não identificamos nenhum homem como o presidente da igreja presbiteriana. É óbvio que, por erro de expressão, muitas vezes a gente fala: o presidente da igreja presbiteriana é o Roberto Brasileiro, o presidente da igreja Redenção é o pastor Mateus. Mas o pastor Mateus, por exemplo, ele é presidente do conselho, e esse conselho governa a igreja. O Roberto Brasileiro, o reverendo Roberto Brasileiro, ele é presidente do Supremo Concílio, que é esse órgão maior que se reúne a cada 4 anos, aonde são discutidas as questões da denominação como um todo e também aquelas questões doutrinárias. Inclusive, esse ano de 2026, em julho, pastor? Em julho nós teremos a reunião, final de julho, nós teremos a reunião do nosso Supremo Concílio. E como é que funciona o Supremo Concílio? Todos os presbitérios, eles enviam na proporção dos seus membros
representantes delegados a essa reunião, ao Supremo Concílio. O nosso presbitério, que é o nosso presbitério Palve, os representantes é o presbítero Flávio Herrig, lá da CMA, e o reverendo Diogo, exatamente. Eles serão os representantes do nosso presbitério nessa reunião. É uma reunião de aproximadamente uns 3.000 homens? 1.770 delegados, é isso aí. Uma semana inteira de reunião, se começa, os documentos são recebidos, esses documentos passam por comissões, e essas comissões apresentam seus relatórios, e esses relatórios são submetidos à aprovação do pleno, na aprovação desses delegados. E assim as decisões foram feitas. Meus irmãos, e por que eu me expus tanto sobre essa estrutura? Embora possa, em algum momento, parecer que isso é apenas burocracia, não é burocracia. Nós temos segurança quando temos a quem nos apresentarmos, a quem prestarmos contas. Então, todo o recurso que a Igreja Presbiteriana, o Conselho da Igreja Presbiteriana toma sobre sua decisão, elas são validadas por outros de fora daqui, para que a igreja cresça em perfeição, para que a igreja cresça em maturidade. Seria muito fácil para nós, Conselho da Igreja Presbiteriana, receber vocês falarem assim, não, vai ser assim, porque é assim que se precisa ser. E não dar explicação, tomar nossas próprias decisões. Essa jurisdição, essa proteção que temos um do outro, serve para que tenhamos segurança, tenhamos a quem recorrer. Na ação prática, se você sentiu que o Conselho tomou uma decisão injusta, ou que há um erro doutrinário que não está sendo corrigido aqui nessa esfera local, você não precisa sair da igreja para buscar justiça. O próprio sistema presbiteriano permite que você recue ao presbitério, às suas estruturas, para que o verdadeiro dono da igreja exerça a sua vontade, que é o Senhor Jesus Cristo. E isso também, o governo presbiteriano e a sua pluralidade, é uma barreira clara contra o autoritarismo e a impulsividade. Ao trazer uma demanda ao conselho, entenda que você pode até demorar um pouco mais do que receber a resposta de um único líder. Mas essa resposta virá temperada pela sabedoria de vários homens. E isso, meus irmãos, serve também para que os irmãos saibam que vocês precisam orar pelos seus presbíteros. Porque nós também prestamos contas a outros, nós não somos autônomos. A boa ordem mencionada em 1 Tito, capítulo 5, é que nos permite que nós cultivemos paz aqui, sabendo que problemas administrativos e doutrinários estão sendo tratados por um grupo, e não pela vontade de apenas uma pessoa. Cultive, meus irmãos, também esse pertencimento à grande família, à Igreja Presbiteriana Redenção, à Igreja Presbiteriana do Brasil. Pela graça de Deus, e unicamente pela graça de Deus, nós somos uma denominação que, apesar de alguns problemas que temos como instituição humana, somos uma igreja sólida, uma igreja que reconhecidamente uma igreja da palavra, e isso parte da fé que nós professamos aqui. Sejamos fiéis aqui, valorize a sua denominação, inclusive incentive aos irmãos quando fazerem suas viagens, fazerem os seus descansos. Aproveite o dia do Senhor também, onde estiver, visitando uma igreja presbiteriana, conhecendo às vezes liturgias diferentes. Nós temos sim uma prática litúrgica daqui muito própria nossa, mas não desprezamos também liturgias que são cristocêntricas, mas são diferentes da nossa. Existem dentro da nossa denominação, os irmãos sabem, os irmãos que pregam a salmodia exclusiva, que nós inclusive achamos que eles deixam de usufruir certas coisas
da palavra do Senhor, mas é um bom caminho de conhecermos a nossa pluralidade, porque também dentro da Igreja de Cristo, essa grande igreja visível, que não está atrelada à placa, mas assim a profissão da fé em Cristo Jesus, nós temos irmãos com tradições diferentes, tá bom? E outra coisa, participe desse governo representativo. No domingo que vem, nós poderemos exercitar de maneira prática o sistema presbiteriano. Iremos trazer aos irmãos a serem eleitos como oficiais, e a cada um dos irmãos, os irmãos devem entender se esse irmão, eu consigo ver nele o caráter de Cristo, o meu voto, eu irei me submeter de coração ao governo desses irmãos, porque é para isso que funciona o voto, para que os irmãos declarem que esse homem a ser eleito realmente tem o caráter de Cristo. É um homem que irá nos conduzir para ficarmos mais parecidos com Cristo. E por último, meus irmãos, mas não menos importante, eu vou passar rapidinho aqui, o nosso último parágrafo lá do nosso texto fala assim: tem por fim de prestar culto a Deus em espírito e em verdade, pregar o Evangelho, batizar os conversos e seus filhos e menores sob a sua guarda, e ensinar os fiéis a guardarem a doutrina e a prática das Escrituras do Antigo e Novo Testamento, como única regra de fé e prática, na sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento dos seus membros na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse trecho, meus irmãos, ele descreve de forma clara e abrangente o propósito e a missão principal da Igreja Presbiteriana Redenção, baseado nos ensinos bíblicos. Em resumo, esse trecho nos define, nos dá três camadas que podemos desfrutar desse texto. Primeiro, a camada vertical, em que nós somos chamados a adorar a Deus, adorar a Deus a fim de prestar conta. A razão principal dessa igreja existir é reconhecer a grandeza de Deus e adorá-lo. A Igreja Presbiteriana Redenção, meus irmãos, não é um clube social. Ela não pode ser entendida como apenas um local onde eu vou cumprir um rito comum todo domingo, mas é sim um local onde crentes que creem em Jesus Cristo se reúnem tanto para adorar a Deus, como também para desfrutar da comunhão com seu irmão. E isso significa que todo culto que você estiver participando aqui na Igreja Presbiteriana, ele precisa ser sincero, ele precisa ser em espírito, e ele precisa ser baseado na palavra de Deus, que é a verdade, e não apenas a ritos vazios. E esse entendimento também, ele vai nos dar uma missão horizontal, que é pregar o Evangelho e batizar os conversos. Esse tema é o tema essencial da grande comissão, que foi a ordem que Jesus deu à sua igreja. A igreja tem como dever comunicar a mensagem da salvação, irmãos, o Evangelho, para aqueles que ainda não conhecem Jesus. E depois de convertidos, as pessoas são batizadas como um símbolo público de nova vida, e o processo não para aí. Aqueles que são batizados, eles devem ser ensinados pela igreja, que é o discipular, tanto os novos membros como os antigos crentes, a viverem para que eles vivam exatamente como a Bíblia assim ordena, porque é a Bíblia que é a nossa única autoridade de fé e prática. Isso reflete muito bem, meus irmãos, o que Jesus afirma lá em Mateus capítulo 19 e 20. Portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando e ensinando-os a obedecer a tudo que o ordenei. Para finalizar, meus irmãos, passando aqui rápido, em tempo de mudança, precisamos nos lembrar que mesmo o vento mais forte está sob o controle do capitão, e que nossa
ansiedade seja convertida, na verdade, em adoração. Lembrando das palavras do profeta Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e 24, ele fala assim: quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Por isso, meus irmãos, tenham bom ânimo. Não sou eu, mas tende bom ânimo, não sou eu, não tem mais. Para os nossos visitantes, convido que você nos conheça mais profundamente e considere, se assim desejar, fazer parte dessa nossa comunidade. E para vocês, membros, que estão vivendo, vocês estão vivendo de acordo com a sua identidade, nós permanecemos nesses fundamentos que lemos e que confessamos, que o Senhor assim nos abençoe e nos traga aqui novamente à noite para o adorá-lo novamente em comunidade e finalizarmos esse dia do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Pai querido, porque sabemos que foi o Senhor que nos fez congregar aqui nessa comunidade local. Cada relacionamento, cada irmão que está aqui é uma oportunidade, Pai querido, que temos de sermos instrumentos na mão do Redentor para o benefício do irmão, e cada irmão também Pai amado, instrumento nas tuas mãos para o benefício nosso. Então te pedimos, Pai querido, que o Senhor, pela sua multigraça, o Senhor nos fortaleça, nos deixe mais parecido com Cristo Jesus, apesar da nossa pluralidade, apesar das nossas diferenças, para que, Pai amado, naquele dia possamos ver povos, línguas e nações diferentes adorando ao Senhor da igreja, adorando, Pai amado, àquele que nos salvou dos nossos pecados. Que o Senhor nos permita, Pai amado, vivermos isso já no tempo presente, sendo fiéis à Tua palavra, sendo fiéis aos compromissos que fizemos diante de Ti, e assim o Seu nome seja engrandecido em nosso meio. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.